Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a $28.100. Bitcoin que luta para se segurar nos 28K em dia vermelho nos mercados globais. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar sobre essa consolidação infinita do Bitcoin, te atualizando o sentimento e os pontos decisivos para as próximas horas e dias. Essa semana tem payroll, então a gente deve ter muita volatilidade ainda chegando. Vamos discutir sobre tudo isso no vídeo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, quero começar hoje falando aqui um pouquinho sobre a nossa consolidação, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre os mercados globais que sofreram bastante aí, S&P 500 caiu hoje, Nasdaq caiu hoje, tudo no vermelho. E vamos também tentar atualizar aí as zonas importantes no Bitcoin, tanto na análise técnica quanto na análise de sentimento, beleza? Mas antes de começar, não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal caso não seja inscrito. Vamos lá. Investidores, primeiramente, olhando para o Bitcoin aqui, quando a gente olha no diário, já tem quase 20 dias aí que a gente está nessa região e parece que tem até mais, né? Mas é desde aqui do dia 17 de março que a gente está preso nessa região e a gente não consegue desenvolver. Antes, a gente estava nessa consolidação entre os 26.400 e os 28.900 dólares. A gente conseguiu sair um pouquinho, né, ali para os 29.200, para os 26.400 e pouco, mas voltamos e agora a gente está num range ainda menor na última semana, né? Na última semana a gente está preso entre os 27 e os 29 e basicamente a gente não sai daqui, né? A gente formou um range menor dentro de um range maior. E essas são as principais ondas de resistência nesse momento, tá? Enquanto a gente não tiver força para romper as linhas diagonais de maneira contundente. Então vamos destacar já aqui essas zonas, tá? Primeiramente a região dos 29K, é a região do topo desse range aqui. Se a gente for de novo para romper, é um bom sinal de que a gente consiga. E eu vou destacar aqui também o fundo dos 27.100. Repara que a gente não fecha candles abaixo dos 27.100 no diário desde ali do dia 19, né? Mentira, desde ali do dia 18, né? E também, obviamente, vamos destacar aqui a zona de suporte nos 26.400, que se for perdida, enfim, a gente deve ter uma correção no semanal, né? Porém, quando a gente olha os indicadores de sentimento de mais longo prazo, continuam inalterados, tá? A gente continua com divergência bullish no CVD, a gente continua com long short ratio próximo a 1, a gente continua sem força para romper para os dois lados, porque quando a gente cai, muita gente vende, quando a gente sobe, muita gente compra. Então, quando muitas pessoas tomam essa decisão, as instituições acabam mandando o preço para o outro lado. Mas não deixem as instituições ganharem de vocês pela impaciência, tá bom? Continuem seguindo a estratégia de vocês. Nesse momento, né, a gente está olhando mais para cima no Bitcoin, mas a gente também mantém alguns shorts em altcoins que estão em tendências de baixa mais claras, já que o Bitcoin continua numa tendência de alta, tá bom? Outro ponto importante que a gente pode destacar é que a gente tem pouco Open Interest aqui. Então talvez a gente ainda precise de um aumento do Open Interest mais significativo para ter esse movimento forte, tá? A gente está nas mínimas aqui de alguns meses. E quando pode ser esse movimento? Na minha visão, esse movimento deve ser na sexta-feira, tá bom? Já que a gente não teve nenhum rompimento forte aí nessa semana ainda. A gente vai ter a taxa de desemprego e o payroll às 9h30 da manhã. Eu acredito que nesse dia o mercado vai se decidir para onde a gente vai. Eu jogaria as minhas fichas no rompimento para cima, mas a gente vai ter que acompanhar também o que o S&P 500 vai fazer, porque faz tempos que eu não vejo um mercado tão perdido, né? Afinal, as perspectivas aqui da próxima taxa de juros, elas não param de mudar. Hoje, depois de dados econômicos, foi para 70%, depois voltou para 50%, agora está 56% aqui. A maioria do mercado acreditando que a gente nem vai subir juros na próxima reunião, o que me parece meio otimista, né? Mas como vocês podem ver aqui é quase 50-50. Então o mercado está completamente perdido sem entender se dados econômicos ruins são positivos pensando que o Fed não vai subir esses juros ou são negativos pensando que a gente vai ter uma recessão. Além disso, eles também não sabem se dados econômicos fortes são ruins para a inflação porque o Fed vai continuar subindo juros ou são bons porque não vai ter a recessão. Então o mercado está muito perdido, está mais perdido que o Fed, o mercado. E nesse momento, a gente não tem nem como a gente falar, se o payroll vier fraco, a gente vai subir, se ele vier forte, a gente vai cair. Não tem como falar isso, caras. Tudo vai depender do price action do S&P 500, que também está numa zona extremamente decisiva. Quando a gente pega aqui o S&P 500 nesse momento,
A gente tem uma resistência nos 4.200 pontos que, se for rompida, vai levar o S&P 500 para máximas de agosto de 22, tá? E, ao meu ver, vai reverter uma tendência de baixa clara que a gente assumiu ali em todo o movimento de alta, né? Aqui eu acho que a gente já até assumiu uma tendência de alta, mas dá para discutir. Se a gente rompe os 4.200, a tendência de alta em todos os tempos gráficos, basicamente, ok? Além disso, a própria Nasdaq, que já rompeu e já está nas máximas de agosto, ela também está numa zona meio chata, zona de reteste aqui e tal. Então o mercado está completamente indeciso, a gente vai ter que esperar não só o payroll sair, mas como que o mercado qual que vai ser a narrativa do mercado, né? A gente vai subir ou a gente vai cair e como vão explicar o motivo do movimento? Ao meu ver, não faz muito sentido nem a gente tentar operar, se vier acima ou abaixo, faz sentido. Talvez o melhor para o mercado seja se vier de acordo com o esperado, porque aí a tendência natural do movimento vai ser mais clara e, ao meu ver, como a gente tem uma perspectiva positiva, pensando principalmente no Bitcoin, no S&P 500 nem tanto, mas principalmente no Bitcoin, eu acredito que dados de acordo com o esperado devem fazer o Bitcoin romper para cima, já que a tendência de alta e indicadores de sentimento continuam apontando uma perspectiva positiva. Beleza? Certo, investidores? Então é isso, tá? Para finalizar, vamos falar um pouquinho aqui sobre zonas importantes no curto prazo, né? Afinal, essas zonas elas não estão sendo respeitadas, mas eu acho importante a gente destacá-las, porque se a gente rompê-las com um movimento forte no Open Interest, pode ser um sinal para você ou colocar um stop, ou para você saber que um rompimento mais forte pode estar chegando, tá? Então, eu vou destacar aqui, primeiramente, esse fundo na região dos 27.700, é uma zona que se perder seria muito ruim, e essa região aqui dos 25.500, 25.600, que a gente até conseguiu romper ontem e hoje de manhã, mas realmente não conseguimos demonstrar força, não teve aumento de Open Interest tão significativo, realmente fizemos um falso rompimento aqui. Por isso que é tão perigoso operar topos de range ou fundos de range quando a gente está numa consolidação, tá bom? Ao meu ver, a gente não tem compra nesse rompimento e também não tem venda nesse rompimento. Porque olha o tanto de armadilha a gente já teve, né? Quando alguém te mostra um rompimento assim, mostra um rompimento que deu certo. Mas conta quantos rompimentos desses já deram errados. Foi um rompimento aqui, outro aqui, outro aqui, outro rompimento aqui, outro rompimento aqui, outro rompimento aqui, outro rompimento aqui. Então, cara, você pode até acertar uma, mas como a maioria dos rompimentos são falsos, você vai acabar errando mais do que acertando. Para a gente realmente ter algo mais significativo, a gente precisa, primeiramente, de um rompimento com todos os indicadores de sentimento confirmando, ou seja, eu não quero que quando a gente passe ali dos 29, eu tenha aqui uma compra de 500 milhões de delta, cara. Isso é muito exagerado, entendeu? Uma consolidação, isso gera preço para o outro lado. E eu queria aumentos do Open Interest mais significativos, não aumentos assim, ó, que nem mexe direito o negócio, entendeu? Então a gente precisa de confirmações um pouco maiores, já que a gente está numa consolidação importante, beleza? Então toma cuidado em operar esses rompimentos, nós não estamos operando esses rompimentos, na verdade a gente está fazendo o contrário. Quando ele vai lá em cima, a gente usa para realizar lucro nos nossos longs e para procurar mais shorts se a gente estiver pessimista, ou quando vai lá embaixo, a gente usa para realizar lucro nos nossos shorts e procurar mais longs, beleza? Então é isso, um forte abraço. A gente se vê aí dependendo dessa volatilidade ou de qualquer maneira. Amanhã, às 10 horas da manhã, tem live aqui no canal Acorda Bitcoin. Lembra que agora a gente está respondendo as suas dúvidas e também estamos fazendo análise das altcoins mais pedidas no chat ao vivo, beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê.